Chegamos a mais um módulo e dessa vez a gente vai estudar um pouquinho sobre teste e nada melhor do que trazer o próprio set do React Native para falar um pouco mais e mostrar também quais são os tipos de testes que a gente tem disponível para o React Native. Então aqui no próprio site já vou mostrar aqui em full screen para você. E aqui a gente pode ir aqui no Get Started. Aqui embaixo a gente vai ter tudo o que a gente precisa, ó. Então a gente tem basicamente todo o conteúdo aqui. Então vamos procurar, tem ambiente, workflow e tem testing. E aqui ele já traz pra gente, né? Vou colocar aqui só em Dark Mode para ficar melhor. Vou dar um zoom aí para ficar bem claro, mas você pode ir lá também diretamente no site. Então, basicamente aqui, diz que, né? Conforme a sua base de código vai expandindo, alguns erros vão aparecendo que a gente não espera ou que podem causar aí grandes estragos. Mas a gente previne isso, né? Essa fragilidade, incluindo aqui testes para verificar o código antes de fazer qualquer release aí no mundo real, basicamente. Então é isso que ele quis dizer ali. E aqui, nesse guia, a gente vai cobrir formas de automatizar e garantir que o app funcione como esperado, né? Então, desde a análise de código até os testes end-to-end. Então aqui ele mostra um exemplo, né? Como seria. A gente vai rodar um teste. Se falhar, a gente arruma, roda o teste até que passe. E aí sim, a gente faz a release, porque aí a gente vai ter garantido que realmente nosso código está funcionando. Então aqui tem por que testar, né? Então dá para ver aí. Basicamente vai dizer só que a gente comete erros, né? Então o que eu quero trazer aqui, a minha visão de teste para ti, é que o teste ele não vai garantir nada para você, a não ser que o teu código vai funcionar como você pensou que ele deveria funcionar. Então, se tiver alguma regra de negócio que está falha, provavelmente mesmo que você execute um teste e ele passe, mas pode ser que o cliente não esteja esperando aquilo. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que você vai ter uma venda e nessa venda você tem que dar um desconto de 15% toda vida que foi a primeira vez que o usuário comprar. Nesse exemplo aqui. Você vai rodar o teste, vai fazer o teste funcionar, vai estar tudo certinho e vai passar. Só que vamos dizer que na verdade não era 15%, era só 10%. Então o teste ele não vai garantir que o seu código vai estar perfeito, né? Que ele vai estar atendendo a regra em si. Ele só vai garantir que o que você fez, o que você pensou, vai estar funcionando. Então, se você pensou que era 15, ele vai garantir que era 15. Então, aqui é só um exemplo abstrato do que seria, mas o teste serve para isso, para garantir que o que você fez, que você pensou, não vai ser quebrado por outra pessoa. Então, por que eu quero dizer outra pessoa? Porque imagina que, será, por exemplo, você fez esse código aí e amanhã eu entro na tua equipe e eu vou mexer. E aí eu não sei porque diachos tem 15% ali. Então eu vou lá e troco para 25%. Quando eu rodar meu teste, ele vai quebrar dizendo, opa, eu esperava que fosse 15%, por que você colocou 25%? E aí eu vou ter que ir atrás de alguém para entender por que tá 25%, por que tava 15%, né? E por que eu tô mudando para 25%. Então meio que vai fazer com que a gente pare realmente e analise ali o que está sendo implementado, o que está sendo feito. Entendido isso, a gente vai vir aqui na análise estática de código, né? Que hoje a gente já tem. Então ele traz aqui os lints. Então lints basicamente são o S-lint, né? Como a gente já configurou lá no início das nossas aulas. E também o type checking, que também a gente está fazendo isso com o TypeScript. Então ele até dá o exemplo aqui, ó, é S-lint e também para checagem o TypeScript, que você pode colocar ali para compilar sobre o JavaScript, né? Então isso aqui a gente já tem configurado, então a gente já está no caminho aí para fazer os nossos testes. Então isso a gente já garante ali por conta dessas duas ferramentas. E aqui ele vai falar um pouquinho sobre como escrever testes, né? Então vamos pular um pouco isso. E aqui sim, vamos parar na parte aqui que a gente precisa realmente, que é como escrever o teste, né? Então, basicamente, a gente vai usar o Jest, então até aqui ele. Então, a gente já tem um template no React Native que usa o Jest, então como o framework aí. Ele até coloca aqui que inclui todos os presets que a gente precisa. Também como mocar. Então, ele dá bastante estrutura ali para você ver e entender como é que está funcionando. E aqui ele já traz um exemplo de como fazer um teste simples no nosso código. Então, basicamente, ele diz que it, give a date and the path, e aí ele passa um método que retorna red, por exemplo.
Então, se a data for no passado, vai retornar uma cor vermelha. Então, meio que até o que a gente fez ali na vacina, né? Imagina que quando é no passado as datas, ela retorna aquele azulzinho e quando não, ela retorna o laranja. Então, é meio que isso. E aqui é isso que ele testa. Então, dado uma condição, quando retorna isso. Então, é basicamente a estrutura de todo o teste. Então, a gente tem dado que eu passei uma data no passado, né? Que eu dei uma data no passado. Quando rodar essa função, vai me retornar vermelho. Então, esse é o princípio básico de teste. Aí aqui abaixo ele cita também que o Jest, né, oferece o Describe, que basicamente você consegue compilar vários testes juntos. Então, imagina que, por exemplo, isso aqui é da data, né? Nesse caso aqui, ele testou se vai retornar vermelho, mas o Describe a gente iria colocar acima do it e iríamos dizer, esse teste é referente a vacina card, que foi o que a gente criou ali no nosso módulo. Então aí sim, ele ia estar mapeando certinho. E aqui tem o Before It e Before All, e toda a parte do Jest API aí que a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais. Mas entrando aqui em tipos de teste, né? Então a gente tem vários tipos de teste, como você pode ver aqui, ó. Tem unidade de teste, teste de integração, componentes de teste, teste end-to-end, e aqui só o sumário, mas são basicamente esses 3 tipos aí, unitários, integração e end-to-end. Então aqui, falando um pouquinho sobre teste unitário, né? A gente vai ter basicamente, como ele até diz aqui, pequenas partes de códigos com umas funções ou classes individuais. Então basicamente a gente vai testar um trecho muito específico de código ali para ver se ele está realmente funcionando. Chega a ser quase uma função meio que pura, porque você vai testar e toda vida aquele pedaço de teste tem que se comportar da mesma maneira ali, independente de como seja passado os parâmetros. Outra coisa que a gente tem bastante aqui no teste de mock, né? No caso, no teste unitário e até nos outros também, a gente vai ter a parte de mocking. Então, mockar para a gente significa simular que algo está acontecendo. Vou dar um exemplo bem simples. Na nossa tela de login, a gente faz uma chamada ao back-end pedindo para passar o e-mail e senha e retornar o usuário. Então, no nosso teste, a gente não vai poder fazer isso porque eu não posso chamar um serviço externo que realmente vai chamar a API, que vai demorar, que vai fazer tudo isso. O que a gente pode fazer é criar um mock que quando essa função for chamada, automaticamente eu já retorno para ele um usuário mockado. Então, seria um usuário fake que a gente vai estar utilizando no próprio teste. Aqui ele fala um pouquinho mais sobre como o Jest lida ali com mocks. E aí, falando um pouquinho sobre teste de integração, né? Então, aqui, integração, você pode imaginar que ele interage com mais de um teste, então mais de um módulo. Então, aqui a gente já vai começar a fazer alguns testes que, por exemplo, nesse caso que eu disse, em vez de estar chamando o Axis, a gente poderia realmente chamar o Axis, só que, claro, mocando a chamada. Ao invés de ter só uma função bem simples, a gente vai renderizar uma tela, e aí eu posso interagir com o botão, que vai fazer com que outro componente apareça na tela. Então tem mais coisas que a gente vai fazer que realmente vai interagir com outros módulos. Então, por exemplo, clicou no botão e abriu um modal. Então, o modal ele é um módulo, ele é uma parte de código além do que simplesmente só testar, sei lá, se a função retorna true. Entende? Então, basicamente é dessa forma que a gente vai lidar. Eu sei que vai ficar mais claro ali quando a gente estiver implementando, mas imagina integração onde tem um teste que interage com mais de um componente. Acho que essa é a melhor forma, assim, de tentar entender. Aqui ele dá até o exemplo, ó. Vamos voltar aqui no teste do unitário. Esse pedaço aqui funciona sozinho, esse pedaço funciona sozinho, esse não funcionou. E aqui, no de integração, 3 pedaços funcionam juntos. Então, a imagem realmente ilustra bem aí. Dá para você ler também aqui bem com calma. Teste de componente. Esse é um caso mais específico, né? Como a gente está lidando com interface, front-end em si. O React aqui, ele fornece uma forma de testar componentes. E aí, a gente pode testar de algumas formas para poder realmente interagir com o componente, poder fazer algumas coisas como eu citei. Quero renderizar uma tela que tem um botão que quando eu aperto o botão faz tal coisa. Então aí a gente vai ter o teste render, ou a gente também pode usar essa biblioteca que a gente vai estar instalando mais para frente também, que ela simplifica bastante, que a gente vai poder usar ali algumas coisas, por exemplo, o Fire Event.
ou carry, que basicamente vai ficar buscando alguma coisa acontecer. Então aqui ele até traz o exemplo, ó. Por exemplo, se você tem um botão que tem um on-press listener, né, que vai estar ouvindo ali, se você quer testar se esse botão aparece corretamente e você quer até dar um tap, né, tapar é bom. Você quer apertar no botão e que o comportamento seja realmente lidado após você clicar nesse botão. Então é basicamente isso. Tem um botão ali, vou apertar, ele deve aparecer o modal, por exemplo. Então a gente consegue testar tudo isso através dessas bibliotecas. Então elas conseguem executar as partes do código do React que demoram, que são assíncronos, por exemplo, os effects, os state. A gente consegue aguardar com que algo aconteça para aí sim verificar se ocorreu bem. Então aqui ele traz o exemplo do botão. Cliquei, executou a ação que eu queria, tá certo. Cliquei, esperei e aí não aconteceu. Então a gente consegue ir testando ali toda essa interação. Ó, ele trouxe até um exemplo aqui pra gente. Então imagina aqui, ó, a gente tem um add, tem um text input, tem um button e depois tem uma lista de map, né? Então basicamente ele pega os itens anteriores e adiciona mais um item. Não trouxe o exemplo aqui, mas tá aqui, na verdade ele trouxe. Então a gente vai ter aqui, dado que está empty a lista, a gente vai adicionar um item. Então ele vai renderizar aquela tela, vai disparar um evento para colocar esse item na lista, e ele colocou aqui no caso banana. Basicamente ele digitou, né, no campo do input banana, depois ele disparou outro evento para adicionar na lista, que aí seria esse botão aqui, né? Então ele vai adicionar esse cara e vai chamar esse método, e no final ele espera, né, encontrar pelo menos um item com o nome banana, esteja listado na tela, e também aqui garantindo que os elementos sejam mais que um. Então, basicamente, quando ele fizer esse item maps, ele espera que tenha um banana, porque foi o que ele acabou de colocar. E aqui abaixo também, a gente tem o render output. E o snapshot é literalmente uma foto de um estado que você vai ter de um componente. Então, imagina que a gente tem no nosso componente aqui, como ele está mostrando, esse JSX, né? Um componente de texto, que tem a propriedade size 20, align center, e um texto dele em si é o welcome to React Native. Quando a gente rodar, deixa eu ver se ele vai trazer um exemplo aqui. Ele não trouxe o exemplo em si, mas ele vai verificar isso aqui, ó. Se, quando eu rodar o teste, ele vai renderizar aquele componente, vai fazer meio que uma telinha do componente e vai verificar se os componentes estão iguais cada vez que eu rodar. Então, tá vendo que aqui as imagens estão as mesmas cada vez que eu rodei. Já nesse caso que ele falha, vamos supor que alguém foi lá e moveu esse quadrado maior aqui para a parte de baixo. Então, quando eu rodar o teste, ele vai dizer para mim que não vai funcionar legal, porque realmente foi mudado alguma coisa ali. Então essa aqui é bem legal a gente ver. E aqui tem algumas coisas, snapshot diff, mas vai ser bem legal ver esse aqui também, a gente vai estar vendo. E o end-to-end, que esse aqui basicamente é o teste real. Então você vai imaginar que como se fosse você, uma pessoa testando. Então, tipo, a gente vai conseguir clicar no input, digitar um texto, clicar em outro input, digitar outro texto, apertar no botão, chamar verdadeiramente na nossa API, voltar, testar basicamente tudo que tem para testar, ele consegue testar dessa forma aqui. E aqui, esse teste a gente não vai estar cobrindo, porque ele é mais específico, a gente pouco usa ele. E a gente tem aqui duas formas que são para fazer isso. Uma é com Detox, que é bem popular, né, como ele diz aqui. E outra também, que é o App 1, que também é voltado aqui para o iOS, né? Então, esse é o exemplo. Ó. Imagina que realmente fosse uma pessoa clicando, navegando. Então, bem real mesmo. Esse é o teste mais real que você vai ter. Só que também ele gera, né, alguns problemas ali, que é tipo, a nossa API vai estar sempre disponível quando for testado, então pode quebrar já daí. Tem alguns critérios. Tem algumas coisas também que até ele fala aqui, ó. Flakiness é basicamente isso, né? Você vai ter um teste que pode randomicamente passar ou falhar sem nenhuma mudança de código. Então seria basicamente isso aí, o flaking. E tem aqui também, até esqueci de mostrar, o do snapshot também oferece a mesma coisa. Então, tem alguns riscos que a gente pode fazer. Então, tem a mesma coisa, né, de falhar, e tem a chance da pessoa também apagar o teste do snapshot. Quando você roda update snapshot, ele apaga o antigo e cria um novo. Isso aí é bem mais fácil passar
erros despercebidos, que a pessoa vai lá, só apaga, e aí você fica perdido porque a pessoa apagou e não consegue entender ali o que foi realmente a mudança que fez com que ela apagasse aquele trecho de código. Mas fora isso, aqui ele dá vários links que a gente vai estar vendo aí, né? Então, o Jest Docs, a React Native Library, que a gente vai testar, o testing também, que a gente já vai ver, o detox, etc. Então, eu vou abrir esse aqui, por exemplo, e também vamos abrir esse, porque são os dois que a gente vai precisar. Então, aqui, essa parte eu vou deixar para a próxima aula, mas você também pode dar uma olhadinha nas libs aí e já entender um pouquinho mais sobre elas. Então, por essa aula é isso. Era mais mostrar mesmo ali todo um cenário de teste no React Native. Só isso aqui a gente já tem meio que 100%. Vamos agora só pegar esse conhecimento que a gente viu aqui e aplicar nos nossos testes do nosso próprio app. Que aí fica mais claro, né? À medida que a gente vai implementando ali no nosso próprio código. Então é isso, pessoal. Eu te vejo na próxima aula.